Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco de trigonometria no triângulo retângulo. De uma forma especial a gente vai falar sobre algumas situações, figuras e problemas que envolvem ângulos de 30 e de 60 graus. Chega aí, vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, deixa eu começar então aqui apresentando esse triângulo retângulo que tem o ângulo de 30 e o ângulo de 60 graus para vocês, para a gente entender melhor aí como é que essa figura funciona, tá? Primeiro, isso daqui é um triângulo retângulo, né? O detalhe é que a gente tem esses dois ângulos que aparecem aí, né? O ângulo de 30 e o ângulo de 60 graus. Se a gente der uma olhada nessa figura, e a gente considerar que ela tem um lado menor, esse lado menor na frente do ângulo de 30 graus, um lado menor de medida L, então a gente vai poder considerar sempre que a hipotenusa é o dobro dessa medida, tá? Então, se eu tenho aqui um lado L, a hipotenusa sempre vai medir o dobro. Isso daqui a gente pode descobrir utilizando seno, cosseno e tangente. A ideia é que a gente não se prenda muito a isso. E aí o outro lado, né, que é o cateto adjacente do ângulo de 30 graus, esse cateto ele vai medir L raiz de 3, né, adjacente do ângulo de 30 graus, ou, se você preferir, o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Então, é importante que a gente lembre essas medidas, e se a gente não lembrar, a gente vai precisar utilizar essa tabela aqui, né, que é a tabela de seno, cosseno e tangente, justamente para esses ângulos notáveis, o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os ângulos de 30 e de 60 graus, e aí no vídeo seguinte já eu trago para vocês alguns problemas relacionados com o triângulo que tem o ângulo de 45 graus. Então aí, para a gente já começar a brincadeira, eu separei aqui algumas questões, né? Um probleminha e algumas figuras, para a gente explorar um pouquinho esse conceito, explorar um pouquinho essa ideia. Lembrando aí para vocês que cada questão eu vou tentar resolver de mais de uma forma possível. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa figura e eu quero que você determine x, y e a área aí nas figuras. Se a gente observa, ó, o lado menor ele mede 6 centímetros. Esse lado menor é o que está na frente do ângulo de 30 graus, né? Então, se esse lado menor ele mede 6, o que é que isso significa? Significa que a hipotenusa aqui, ó, que é o y, mede o dobro, certo? Então aqui eu já posso dizer, eu já sei que esse y é o dobro de 6, então ele mede 12, tá? Que muito imediato. E esse x, atenção, esse x é aquele outro lado que tem a medida do lado menor vezes a raiz de 3, ou seja, esse x aqui, ele vai medir 6 raiz de 3 centímetros. Ah, professor, eu vou precisar lembrar essa regrinha, né? Um lado L, o outro lado é 2L e aqui é L raiz de 3. Você vai precisar lembrar essa regrinha, tá? Então, um lado L, um lado 2L, que é a hipotenusa, e L raiz de 3. Se você não lembrar esse detalhe, o que é que você vai fazer? Vamos passar uma borracha aqui, tá? A gente vai precisar fazer aqui o seguinte, você vai precisar utilizar, por exemplo, o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Então, veja só, eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa, por exemplo. Então, como que eu faço? Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, qual é a relação que vai me permitir usar essas duas medidas? Uma relação de seno, porque o seno de um ângulo, nesse caso eu tenho 30 graus e tenho o cateto oposto, que era a hipotenusa. O seno do ângulo, o seno de 30 graus, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, vai ser 6, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é y. E aí eu posso fazer essa conta. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Está lá naquela tabela que a gente viu no quadro anterior. Essa tabela aqui. Então aqui, ó, seno de 30, observa, vale 1 sobre 2. Ok? Fazendo conta aqui, então eu tenho 1 sobre 2 igual a 6 sobre y. E aí é só você multiplicar cruzado, né? Meios por extremos, ó. Y vezes 1 dá y. E ali você tem que y é igual a 12.
2 vezes 6 deu 12. Então, 12 centímetros. Está resolvido. Né? Mais de uma maneira. Da mesma forma, se você quiser achar o x aqui, você pode inclusive utilizar a tangente, tá? Então, tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente, nesse caso, é de 30 graus, que é o ângulo que você tem. Cateto oposto é 6, cateto adjacente é x. E aí, basta você fazer a continha. Tangente de 30, você vai olhar na tabela e você vai ver. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso daqui é igual a 6 sobre x. E aí você vai fazer essa continha. Vamos dar uma olhada na tabela. Está aqui, ó, tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Voltando lá para a nossa questão, vamos trabalhar aquele cálculo. Multiplico o cruzado aqui e eu vou ter raiz de 3x, né? Raiz de 3 vezes x aqui, igual 6 vezes 3 é 18. Olha como isso vai me dar bastante trabalho aqui, né? Então, faço conta, o que é que eu vou ter? Vou ter x igual a 18, que já aparece aqui do segundo lado, dividido pela raiz de 3. E como que eu resolvo isso? 18 dividido por raiz de 3, eu multiplico no numerador pela raiz e no denominador pela raiz. Faço essa conta e eu tenho, atenção, ó, 18 vezes raiz de 3 é 18 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, né, dá raiz de 9. 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 vale 3. Então, isso daqui vai ficar 18 raiz de 3 dividido por 3. É só eu dividir. E aí, quando eu divido, esse x vale 6. Né? 18 dividido por 3 dá 6. 6 raiz de 3. Também centímetros aqui, né? Aqui no 12 também. E aí eu tenho as medidas, vejam, gente, com, assim, bem mais trabalho, né? Quando aqui é bastante simples. Vamos dar uma olhada nessa outra questão, né? Também é uma questão muito fácil. Veja só. Quando eu olho para cá, observe que esse lado, ó, é o lado que aparece na frente do ângulo de 60 graus. Então, esse lado que aparece na frente do ângulo de 60 graus é aquele lado que tem a medida multiplicada pela raiz de 3. Né? Ele é o tal do L raiz de 3 quando eu olho para a figura padronizada. Isso significa que esse lado menor é o L. Como aqui eu tenho 10 raiz de 3, isso significa que esse Y vale somente 10. Ok? E esse x vale o dobro do lado menor, ou seja, esse x vale 20. Percebam que não deu trabalho nenhum, né? Então, observei que aqui é L raiz de 3, ou seja, se aqui é L raiz de 3, ali vale L, e ali é Y, ou seja, Y vale 10, e aqui é x, que é o dobro, vai valer 20, né? O dobro do lado menor. Bom, se você não quiser fazer assim, você usa as mesmas ideias. Por exemplo, você pode usar aqui também a ideia de seno para descobrir esse x, por exemplo. Vou fazer aqui só essa parte, tá? Então, o seno, por exemplo, de 60, você pode usar aqui, vai ser o cateto oposto, que é 10 raiz de 3. Então, o cateto oposto, 10 raiz de 3, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o meu x. E aí basta fazer essa conta aqui. O seno de 60, você dá uma olhada na tabela. Você já viu a tabela antes, tá? Não vou apresentar ela novamente. Vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 10 raiz de 3 sobre x. E aqui eu tenho raiz no numerador e ali também. Eu posso cancelar essa raiz. Cancelo essa raiz de 3 com essa. Claro, quando eu cancelo aqui sobra 1, tá? E aí é só multiplicar cruzado. X vezes 1 dali dá x. E 2 vezes 10 dá 20. Então, esse x vale 20. As medidas são em centímetros. 20 centímetros. Veja que é bastante simples, tá? Se você quiser agora descobrir o y, você pode usar o cosseno. Ou, se você quiser, pode usar a tangente, né? Que aí você descobre o y. Se você quiser fazer conta, tá, pessoal? Bom, tá aí, tá mostrada, né, duas figuras, duas questões.
A gente quer, além disso, a gente quer o cálculo da área, né, dessas duas figuras aqui. Então, como que eu acho a área? Vamos achar aqui a área da figura 1. Como eu tenho um triângulo retângulo, basta fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Esse cateto aqui, que é o valor x, vale 6 raiz de 3. E aquele outro cateto vale 6. Então, é só multiplicar. Ó. 6 raiz de 3 vezes 6. 6 raiz de 3 da base, né? A base aqui é um cateto, vezes 6 ali do outro cateto. Aquele cateto é a altura. Faço isso, divido por 2. A conta é fácil, tá? 6 vezes 6 é 36. Quando eu divido por 2 fica 18. Então, eu posso dizer que a área dessa figura 1 é 18 raiz de 3. Tá? Porque essa raiz ela vai permanecer aqui no cálculo do numerador, na multiplicação. Então, 18 raiz de 3 centímetros quadrados. E aqui a mesma coisa, dá para fazer o cálculo simples aqui. Então, essa área 2, ó, 10 vezes 10 dá 100, né? Você sabe que a raiz se mantém. Eu estou dizendo 10 vezes 10 porque eu estou fazendo esse cateto vezes aquele cateto, né? Então, 10 raiz de 3 vezes 10. Isso daqui vai dar 100 raiz de 3. 100 raiz de 3, quando eu divido por 2, vai ficar 50 raiz de 3. Então, aqui, só para a gente deixar a área, também é centímetros quadrados, tá? Então, 50 raiz de 3 centímetros quadrados ali. E eu quero mostrar mais questões para vocês. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Novamente, né, como a gente está trabalhando exclusivamente o ângulo de 30 e de 60 graus, a gente tem aqui duas figuras, uma com um ângulo de 30 e outra com um ângulo de 60 graus. Essas figuras vieram um pouquinho diferentes para a gente ter uma ideia aí de como vai fazer as coisas. Então, observa aqui comigo, tá? Eu tenho essa figura, ela tem um ângulo de 30 graus aqui e ali aparece o cateto menor. Esse cateto menor mede agora 4 raiz de 3. Bom, o que é que eu tiro direto daqui? Eu tiro direto que a hipotenusa vai ser o dobro desse cateto, porque ali é o menor. Então, esse y vai ser o dobro de 4 raiz de 3, ou seja, o y vai ser 8 raiz de 3, porque a hipotenusa desse tipo de triângulo sempre mede o dobro do cateto menor. Então, o y aqui mede 8 raiz de 3. E o outro cateto, no caso, o x aqui, o que é que eu posso dizer dele? Esse valor x sempre é o cateto menor multiplicado por raiz de 3, ou seja, esse valor x vai ser 4 raiz de 3 multiplicado por raiz de 3. Tá? Então, sempre vai ser calculado assim, ou seja, o cateto menor vezes a raiz de 3. Bom, basta fazer essa conta, né? Uma conta ligeiramente simples. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você sabe da raiz de 9, que vale 3, né? Ou seja, isso daqui é 4 vezes 3. Toda vez, gente, que eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu estou falando de uma raiz quadrada, tá? Uma raiz quadrada vezes ela mesma, o resultado dá o número que aparece dentro do radical. Então, isso daqui é como fazer 4 vezes 3, dá 12. Então, esse x vale 12, tá? A gente não tem a unidade de medida aqui. Então, o x simplesmente vale 12. E o y aqui vale 4. Opa, o y aqui vale 8 raiz de 3, né? Bom, tá aí definido, então, o valor de x e o valor de y. Se você preferir, né? Como eu já te mostrei antes, pode usar aí o seno, o cosseno e a tangente, as relações, e você vai chegar nisso daqui. Eu vou fazer uma aula, a terceira dessa sequência, onde eu vou mostrar algumas situações onde a gente vai ser obrigado a utilizar a ideia de seno, cosseno e tangente, porque a gente não vai trabalhar com os ângulos notáveis, tá? A gente não vai trabalhar com esse ângulo de 30, nem com o ângulo de 60, nem com o ângulo de 45. Aí eu vou mostrar essas situações e a gente necessariamente vai ter que utilizar seno, cosseno e tangente. Se você quiser usar aqui, por exemplo, vamos descobrir primeiro esse x, tá? Então, como que eu vou fazer para descobrir esse x? Pensa aí um pouquinho comigo. Eu só tenho um cateto e quero outro cateto. Então, eu tenho que pegar uma relação que tenha dois catetos. Nem o seno nem o cosseno pode ser, porque seno e cosseno envolvem hipotenusa, né? Você deve lembrar. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, serve para calcular o y aqui. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Não serve aqui, tá? Não tem como usar, porque ó, cateto adjacente é x.
hipotenusa é y. Eu não tenho nenhum dos dois. Então, nessa questão, não dá para começar utilizando o cosseno, por exemplo, de 30. É impossível, porque você não acharia nada aqui. Bom, como eu quero começar achando x, então eu vou usar tangente, porque é o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, uma relação com dois catetos. Então, eu posso escrever isso, ó, tangente de 30 graus, que é o ângulo que eu tenho na figura, vai ser o cateto oposto, olha quanto é ele lá, 4 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente. Já falamos, é o x, né? Cateto adjacente é aquele cateto que está do lado, que está pegado com o ângulo, tá? Nesse caso é o x, porque o outro cateto está oposto. Bom, você vai na tabela e olha quanto é esse valor. Então, tangente de 30 na tabela, você olha e ela vale raiz de 3 sobre 3. Isso daqui é igual, aqui você escreve 4 raiz de 3 sobre x e dá uma simplificada, ó. Cancela essa raiz com essa, lembra que ali vai ficar 1, e aí é só você multiplicar cruzado, x vezes 1 dá x, igual 3 vezes 4 dá 12, então esse x vale 12, tá vendo? Bem simples aqui, o x vale 12, como eu já disse, a gente não tem a unidade de medida. Bom, se o x vale 12, agora eu posso achar o y, né? E aí como que eu acho o y? De várias formas, né? Posso usar o teorema de Pitágoras, né? Ali a hipotenusa, eu já tenho os dois catetos, porque eu já sei que esse daqui vale 12, né? Esse x aqui vale 12. Então, como eu já tenho os dois catetos, posso usar o teorema de Pitágoras ou posso usar agora o cosseno, ou posso usar o seno, o que eu quiser aí eu posso utilizar, tá? Então, vamos supor que eu queira agora, né, já que eu já tenho esse x, utilizar o cosseno. Então, eu posso fazer assim, cosseno de 30 é igual, aí você lembra o que é cosseno, né? O que é cosseno? É o cateto adjacente, que é o meu valor de x, dividido pela hipotenusa, que é o meu valor de y. Veja que se eu não tivesse o valor de x, não teria como usar isso daqui, né? Como eu falei lá no início dessa questão. Então, vou na tabela e olho quanto é o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que olhar isso na tabela, né? Já apresentei essa tabela para vocês. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x, eu já tenho o valor, é 12, dividido por y, que é o que eu quero determinar aqui. E aí vou fazer conta. Veja o trabalho que isso vai me dar, né, para achar o y, que aqui, ó, foi assim, relativamente fácil de a gente descobrir, lembrando como é formado o padrão nessa figura, né? Ela tem um lado L, que é o cateto menor, um lado 2L, que é a hipotenusa, e um outro lado L raiz de 3, que é o outro cateto, né? O cateto que não é o menor, digamos assim. Faz conta aqui, né? Então, você vai ter raiz de 3 vezes y, vamos dizer que dá y raiz de 3. Isso daqui é igual 2 vezes 12, você sabe quanto é. E aí, nós calculamos esse y. Então, o y aqui vai ser igual, só isolar, né? Essa raiz de 3 vai para o denominador. Então, você vai ter aqui, ó, a raiz de 3 no denominador e vai ficar 24 dividido pela raiz de 3. Como que eu divido isso? Racionalizando, né? Multiplica o numerador pela raiz e o denominador pela raiz. Então, quando eu faço isso, observa aí, vai ficar 24 raiz de 3 no numerador, dividido por 3, né, pessoal? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que vale 3. E aí é só eu dividir, tá? 24 por 3 dá 8. Então, esse y vale 8 raiz de 3. Aí, fechada, né? Não sei como você prefere, mas para mim, muito mais trabalho aí. Vamos finalizar, então, essa parte, né? Essa questão aqui. Lembrando que a gente ainda vai mostrar para vocês aqui o perímetro, mas vamos finalizar com essa letra B. Vejam só, aqui novamente eu tenho x e y, e o que é que eu quero? Eu quero determinar esses dois valores. Veja que a hipotenusa agora é 12 raiz de 5. O que é que eu sei da hipotenusa desse tipo de triângulo? Eu sei que ela mede o dobro do cateto menor.
não é assim? Então, a hipotenusa, ela mede o dobro do cateto menor. Bom, se a hipotenusa é 12 raiz de 5, isso quer dizer que o cateto menor, ou seja, esse y, é ele que é o menor, é ele que fica na frente, olha lá, ó, aqui tem um ângulo de 30 graus. Porque lá em cima você está vendo de 60, isso quer dizer que esse daqui é 30. 30 mais 60 vai dar uns 90, que falta para completar esse 90 aqui, né? Então, como ali é o cateto menor, isso significa que esse cateto menor é a metade da hipotenusa. Ou seja, esse y vale metade de 12 raiz de 5. Em outras palavras, quanto é a metade de 12 raiz de 5? Isso mesmo, 6 raiz de 5. Então, esse é o valor de y. Beleza, descobri o y. E o x? Como é que eu faço para descobrir o x? O que é que eu sei dele? O x é o cateto menor vezes a raiz de 3, lembra? Esse outro cateto aqui, que é o cateto que aparece na frente do ângulo de 60, ele é o cateto menor multiplicado por uma raiz de 3. E aí você pensa, o cateto menor eu já sei, acabei de descobrir. Então, o x vai ser esse cateto menor, que é 6 raiz de 5, vezes raiz de 3. Ou seja, esse x aqui vai me dar 6 raiz de... Isso mesmo, 6 raiz de 15, tá? Que aqui eu vou multiplicar, né? 5 vezes 3 dá 15. Então, 6 raiz de 15. Jones, dá para fazer usando seno, cosseno, tangente, aquela ideia toda? Dá para fazer usando aquela ideia. Por exemplo, o y, né, que é bem fácil de você determinar aqui, você pode usar o seno de 30, tá? Ou nesse caso, vamos pensar diferente, tá? Porque vamos supor que você não queira usar 30, né? Você quer usar 60, então vamos usar ali. Então a gente não pode usar seno, né? Pode usar seno para calcular o x, por exemplo. Seno de 60, aí vamos calcular o x. Seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, o seno de 60 vai ser x, que é o cateto oposto, dividido por 12 raiz de 5, que é a hipotenusa. Aí deixa eu fazer um comentário aqui, tá, pessoal? Vejam só, eu disse, né, aqui que o ideal é você usar 60. Nada impede, porém, você de usar 30, tá bom? Então, vamos supor que você quer usar 30. Se aquele ângulo é 60, esse daqui tem que ser 30, tá? Então, você pode montar assim, ó, seno de 30, sem problema nenhum, tá? É igual ao cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 12 raiz de 5. Então, você pode fazer essa conta aqui também, e assim, sem se preocupar com isso, tá bom? Não tenha medo achando que, de repente, isso daqui vai dar errado. Não, vai dar certinho, tá? Você pode usar seno 2 vezes. Só que uma vez com o ângulo de 60 lá em cima, e você tem aqui o cateto oposto, que é o x, e outra vez com esse ângulo de 30, e agora você tem o cateto oposto ali, ó, é o y, né? Lembra, cateto oposto é o que aparece na frente. E aqui basicamente é você fazer conta, né? Se desdobrar aqui para descobrir o x e o y. Então, quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Faço conta aqui. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 12 raiz de 15. Ou, desculpa, 12 raiz de 5. E é só você fazer conta. Vamos ser imediatos aqui, tá? Como vai dar 2x, isso significa que o valor que eu encontrar aqui vai ser dividido por 2. Olha o valor que eu encontro aqui. Eu encontro 12 raiz de 15. Por que raiz de 15? Porque eu tenho 5 para multiplicar por 3 e os dois estão no radical aqui nessa multiplicação cruzada, tá? Então, 12 vezes raiz de 15. Como eu vou dividir por 2, então isso aqui vai ficar 6 raiz de 15. Só para ser imediato aqui e mostrar que é aquele valor que a gente encontrou. A mesma coisa, tá? O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, você pode usar 1 sobre 2 igual a y dividido por 12 raiz de 5, que é a nossa hipotenusa. E aqui, ó, vai dar 12 raiz de 5, que você vai dividir por 2, né? Então, como vai dar 12 raiz de 5, você vai dividir por 2, isso aqui vai ficar 6 e a raiz de 5. Bem tranquilo aí, né, pessoal? Veja,
dificuldade nenhuma basicamente, tá? Para achar o x ou para achar o y. Eu espero que vocês assim tenham consciência de que essa apresentação, de que essa forma aqui de fazer é mais prática, né? E pode ajudar bastante aí vocês. Mas fiquem à vontade para de repente estar metendo aí seno, cosseno, tangente, o que for necessário e o que for possível, de acordo com a questão, né? Porque não é só o que for necessário, muitas vezes é o que é possível ou o que a questão permite a gente utilizar. Nessa questão aqui, eu ainda quero o perímetro, tá? Então, deixa eu mostrar o cálculo desse perímetro para vocês, né? Que ele é um pouquinho mais complicado aqui de a gente fazer. Eu tenho 12, que é um lado ali, vou anotar aqui, né? O perímetro é a soma dos lados, então esse lado é 12. Aquele lado ali é 4 raiz de 3, então um cateto e o outro cateto. E o outro lado aqui, ó, a hipotenusa, é 8 raiz de 3. Então, basicamente, eu tenho que fazer essa soma. Então, atenção aqui, ó. Quando eu somo isso, essa raiz eu preciso somar com essa, quer dizer, esse número misto, né? Porque esse daqui é um número misto, é um número inteiro multiplicado por um radical. Então, esses números eu tenho que somar juntos. E esse 12 eu não posso somar com isso daqui. Então, eu repito esse 12. E aqui eu somo 4 raiz de 3 com 8 raiz de 3, vai dar 4 mais 8, 12. Atenção aí, ó, eu somo 4 com 8 dá 12. E a raiz eu mantenho. Então, 12 mais 12 raiz de 3. O que eu posso fazer aqui? Eu posso deixar assim, porque eu não posso somar isso. Tá? Então, posso simplesmente deixar assim, tá certo. Ou se eu quiser, para deixar isso daqui mais bonito, apesar de que nem sempre fica mais bonito, eu posso fatorar, ou seja, eu posso achar um fator comum aqui. Nesse caso é o 12. Mas o fator comum vai ser um número que divide essas duas parcelas aqui ao mesmo tempo, o maior possível. Nesse caso é o 12, tá? O 12 divide as duas parcelas. Então eu coloco o 12 em evidência e divido cada cara desse por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. E aqui 12 raiz de 3 dividido por 12 vai dar raiz de 3. Então eu posso deixar o perímetro representado aí dessa maneira. Nesse outro cálculo aqui, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui no espaço que eu tenho. A gente pode fazer o perímetro também da mesma forma, tá? Só que aqui vocês vão ver que ele não vai ser tão simples de representar quanto esse, né? Esse daqui já não foi tão simples, e o outro? Pois é, então, veja só. Esse perímetro 2, vamos riscar aqui dentro. Ele vai ser, olha só, vou começar pelo lado maior aqui, é 12 raiz de 5. Então, 12 raiz de 5 de um lado. Aí eu somo com esse y, por exemplo, deu o quê? Deu 6 raiz de 5, né? E ainda tenho 6 raiz de 15 do x. Então, somo tudo isso daqui, 6 raiz de 15. Não sei se ficou visível aí para vocês, mas é exatamente isso aqui que eu tenho, tá? Só para dar uma consertada aqui. Então, quando a gente soma isso, atenção, gente, ó. Esse primeiro com esse segundo eu posso somar, né? 12 com 6 vai dar 18. E eu mantenho a raiz de 5. Então, 18 raiz de 5 mais 6 raiz de 5. E aqui eu tenho o perímetro. Se eu não quiser deixar assim, né? Porque eu posso querer ou não deixar assim. Então, se eu não quiser deixar assim, o que eu posso fazer? Procurar um divisor comum, né, o maior possível, para esses dois fatores, ou seja, para essas duas parcelas, na verdade. Então, qual é o maior divisor comum de 6 e de 18? É o próprio 6, né? Então, eu posso representar esse perímetro aqui, colocando o 6 em evidência, e aí eu divido cada cara desse por 6, tá? Aqui é raiz de 15, tá, gente? Nesse caso, né? Já que eu consertei aqui a raiz de 15. O que eu posso fazer? Coloquei o 6 em evidência. Além desse 6, se eu der uma olhada, a raiz ela também é comum, porque a raiz de 5 ela é um divisor da raiz de 15. Então eu posso colocar 6 raiz de 5 aqui como fator comum. Tá? Vejam que não é tão intuitivo.
Divido 18 por 6 dá 3. E aí, como eu tenho a raiz de 5 para dividir pela raiz, né? Raiz de 5 dividido por raiz de 5 dá 1, ou seja, isso daqui simplesmente vai dar o 3. E atenção agora, 6 dividido por 6 vai dar 1, e raiz de 15 dividido por raiz de 5, pensou aí? Dá raiz de 3, né? Então aqui eu tenho raiz de 3, assim. Então eu teria essa representação. Como eu falei, né? Não é algo tão óbvio, mas eu acho que o mais legal disso daqui, né? É que você poderia pensar assim, né? Poderia pensar em deixar a conta aqui, tá? Sem problema nenhum. Não está errado se você deixar aqui. Mas aí se você dá uma organizada e deixa ela desse jeito que você vê aqui embaixo, né? Ela vai ficar um pouquinho mais bonitinha, tá? Vai ficar um cálculo mais arrumado, vamos dizer assim. E aí você teria esse perímetro, 6 raiz de 5 e multiplica 3 mais raiz de 3. É importante que você perceba que se você multiplica isso daqui, né, 6 raiz de 5 vezes 3 vai dar 18 raiz de 5. 6 raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar 6 raiz de 15. Ou seja, você volta para o original, tá? Para esse valor que você tem em cima. Então tudo certo aí, né? Nenhum problema você fazer uma coisa ou você fazer a outra, quer dizer, fazer esse jeito de baixo ou deixar aqui em cima. Só lembrando que essa parte de baixo normalmente fica mais bonita, tá? Bom, vamos adiante. Eu deixei aqui mais uma questão separada para a gente dar uma olhada, um probleminha que envolve retângulo. E aí depois eu deixei um outro probleminha para a gente encerrar, né? Basicamente encerrar essa parte aqui. Vem comigo aqui, veja só. Determine a área do retângulo a seguir. Então, a única coisa que eu pedi aqui foi a área. Você tem uma figura, tem a diagonal e tem aqui um ângulo de 30 graus. Né? Essa figura é um retângulo, né? A questão diz que é um retângulo. Então, fica muito simples aí de você pensar. O que eu tenho nesse retângulo? Eu tenho a hipotenusa. Aí eu tenho um ângulo de 30 graus. O que eu sei da hipotenusa desse tipo de triângulo? Eu sei que a hipotenusa é o dobro do lado menor. Então, se a hipotenusa é o dobro do lado menor, isso significa que esse lado aqui, ó, ele mede 9 centímetros, porque esse é o lado menor, o lado que está na frente do ângulo de 30 graus. Bom, beleza, se esse lado mede 9 centímetros, o que eu sei desse de baixo? Eu sei que ele mede 9 raiz de 3, né? Porque esse outro lado mede o cateto menor vezes a raiz de 3. Então, esse lado mede 9 raiz de 3 centímetros. Bom, acabou, né? Porque o que é a área do retângulo? A área é a base vezes a altura, né? Eu ia colocar aqui base vezes a altura dividido por 2. Mas é só base vezes altura, que eu tenho um retângulo. Então, essa área vai ser a base, que é 9 raiz de 3, vezes a altura, que é 9. Pronto, acabou. Multipliquei aqui, 9 vezes 9 dá 81. Então, você tem 81 raiz de 3. E aqui eu tenho centímetro e centímetro. Isso daqui fica centímetro quadrado. Professor, se eu não utilizar essa ideia, como que eu vou fazer? Você vai usar, primeiro, por exemplo, o seno para descobrir esse 9. E aí depois você pode utilizar o cosseno para descobrir esse 9 raiz de 3, ou o teorema de Pitágoras, ou a tangente de 30 para descobrir esse 9 raiz de 3. Quer dizer, para começar aqui, como você só tem a hipotenusa, se você quiser achar essa medida, você tem que começar pelo seno. Se você quiser achar essa outra medida aqui embaixo, necessariamente você tem que começar pelo cosseno. Mas aí, depois que você achar um, os caminhos ficam abertos, tá? Só é difícil começar, mas aí depois que você começa, fica tudo bem tranquilo. Mas aí, gente, novamente, né? Tenta evitar usar seno, cosseno, tangente, para que vocês possam ter ideias mais simples e soluções aí menos complicadas nesse tipo de questão. Deixa para usar seno, cosseno e tangente somente quando for obrigado mesmo. Para a gente finalizar, então, esse probleminha é bem interessante. A questão diz que um avião levanta voo, formando um ângulo de 30 graus com o solo. E aí ela diz assim, após percorrer 1.200 metros,
Ou seja, após ele pegar voo, né, e decolar e tal, percorrendo aqui, né, 1.200 metros, que o avião deve subir assim, a distância em relação ao ponto de partida será. Qual a distância que ele vai estar em relação ao ponto de partida? Vamos dar uma olhada, eu deixei essa figura desenhada aqui para a gente observar como seria isso. Vem comigo. Então, vamos imaginar que o avião estava aqui, né, nessa linha. Então, ele levantou o voo, como a questão disse, formando um ângulo de 30 graus com o solo. E aí, quando ele chegar nesse ponto aqui, vamos imaginar, ele vai ter percorrido 1.200 metros. Então, esse 1.200 metros é essa distância aqui que o avião vai ter percorrido. Beleza. Se o avião tiver percorrido 1.200 metros, eu quero saber a que distância ele vai estar do ponto de partida, né? Então, isso eu estou admitindo, né, o tempo todo que a consideração em relação ao voo, tá? Então, a distância que ele vai estar em relação ao ponto de partida é essa medida que se desenha aqui, tá? Ou seja, é o tamanho dessa linha aqui, é esse lado. Aqui é a altura, tá? Que vai ser a altura que o avião está em relação ao solo. Como ali é 1.200 metros, então você já deve ter uma ideia, né? Como essa hipotenusa é 1.200 metros, essa altura é o cateto menor, concordam? Então, essa altura aqui é de 600 metros, exatamente. Ela é a metade da hipotenusa. Bom, mas eu não estou interessado na altura, eu quero saber a distância em relação ao ponto de partida. Então, considerando que essa viagem, que esses 1.200 metros é a viagem no ar, né? É a distância percorrida aqui no ar. Então, esse lado aqui, lembra? Ele é o cateto menor vezes a raiz de 3, ou seja, ele vale 600 raiz de 3. Então, essa é a medida ali percorrida em relação ao ponto de partida, ou seja, a distância percorrida em relação ao ponto de partida. Gente, tanto distância como altura são medidas em linha reta, né? A altura, ela é uma linha reta que vai do topo, né, até a base, formando um ângulo de 90 graus com a base. E quando a gente mede distância, a gente mede sempre o menor tamanho em linha reta. Nesse caso, é essa medida aqui, tá? A distância em relação ao ponto de partida vai ser o tamanho dessa linha. Então, aqui, voltando aqui na nossa figura, a gente tem 600 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto. Se você gostou do vídeo, deixa um like e a gente se vê um pouco mais adiante para falar mais de situações assim, para falar mais de trigonometria, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.